Boa noite a todos e a todas. Que a paz e a luz do Mestre continuem nos envolvendo. Pequenos que somos, nós vamos pedindo aqui a espiritualidade que nos abençoe para que através de nós possa fluir alguma mensagem positiva, construtiva aos corações que aqui se encontram. Depois de a gente ter recebido tanto conhecimento, tantas reflexões, vou convidar a todos para a gente fazer uma oração, um minuto aí de prece para que esse conhecimento possa se instalar no melhor lugar aí em nossas almas. Vamos mentalizando a figura do nosso querido amigo, nosso Mestre Jesus, sorrindo para nós. Vamos mentalizando Jesus nos abraçando. Feliz por estarmos aqui buscando os seus ensinamentos, o caminho que ele nos deixou. E nós dizemos, Mestre, obrigado. Obrigado por nossas vidas, obrigado por acreditar em nossa evolução. Obrigado por tudo que você fez e faz por nós a cada dia. Te pedimos, Mestre, apenas que nos abençoe com a humildade e a simplicidade, para que a gente possa receber aqui tudo que viemos buscar e aquilo que de melhor estiver programado. Que assim seja, graças a Deus. Conta uma historinha que há bastante tempo atrás, pouco mais de 2000 anos, a humanidade vivia um período um pouco cinzento. Muitas brigas, uma humanidade ainda bastante bruta, ignorante. E lá de cima, lá do alto, os anjinhos não estavam muito felizes em ver como a vida na Terra estava acontecendo. E aí, como é uma história, gente? Os anjinhos conversaram com as estrelas. Afinal, estrelas espalham luz, não é? E falaram, olha, a Terra precisa de inspirações, pontos de luz para que esses homens possam buscar melhorar, querer melhorar. Então temos uma ideia. Vamos encher a Terra de estrelas. E convocaram todas as estrelas de diversas cores. Dourada, prateada, azul, verde, amarela. E todos foram até Deus e pediram permissão para esse plano. Para que as estrelas viessem para a Terra e inspirar os homens a melhorar, a viver em paz, a ter alegria, cada uma delas trazendo o seu brilho. Deus aprovou o plano e as estrelas então mergulharam rumo à Terra. E a partir desse dia começaram a iluminar o nosso céu, tentando iluminar os corações desses homens. Algum tempo depois, os anjinhos perceberam que as estrelas começaram a voltar. Voltando uma depois da outra, elas iam voltando. E Deus achou estranho, porque chegou um momento em que praticamente todas as estrelas haviam voltado. Então Deus convoca os anjos e diz, o que aconteceu, Por que as estrelas voltaram? O plano era tão bom. E os anjos falam, também não sabemos, vamos ver com as estrelas. E aí fizeram uma reunião no céu e perguntaram às estrelinhas, o que houve? E aí cada uma foi dando o seu parecer. A estrela verde falou, olha, eu até tentei levar um pouco de alegria, mas eu não aguentei a visão que eu tive lá. Os homens tirando a própria vida uns dos outros, homens disputando alimento enquanto outros tinham de sobra. E cada estrela foi fazendo a sua queixa. Eu também não aguentei ver tanta tristeza. Mãezinhas que mal têm o alimento, nutriente para os seus bebês, é muita dor para a gente acompanhar. E nessa reunião elas perceberam que todas as estrelas haviam voltado, menos uma. E aí falaram, gente, todo mundo voltou, mas e a estrela dourada? A estrela dourada, quem sabe? Eu não sei, eu também não sei. Você sabe da estrela dourada? Também não sei. E aí Deus incumbiu um arcanjo para ir verificar. E o arcanjo veio, verificou e voltou emocionado para contar para Deus. Depois de algum tempo ele falou, Deus, a estrela não voltou não porque ela não conseguiu. É porque ela não quis. Ela escolheu ficar. Porque ela viu que era tanta sombra, tanta dor, tanta treva, que se não tivesse pelo menos uma estrela de esperança para trazer para esses homens um sentido de buscar dias melhores, a humanidade se perderia. Então, essa estrela pediu para eu avisar que ela vai ficar, até essa humanidade
se transformar. E essa estrela para nós é Jesus. É esse cara que pediu permissão ao Pai, ele que já estava numa escala evolutiva muito maior do que a nossa, e que pediu permissão para descer à Terra, sabendo o que ele enfrentaria, numa missão de puro sacrifício, de puro amor, onde ele sabia que seria incompreendido, onde ele saberia que estaria sozinho, não porque alguém abandonaria, mas porque os homens nem tinham condição de acompanhar. Mesmo os homens que queriam seguir Jesus naquela época, como seus discípulos, não tinham altura moral e espiritual para acompanhar tamanha luz e tamanha grandeza. E no dia de hoje, como nos foi dado a manutenção livre, eu fiquei muito feliz porque nós escolhemos fazer uma homenagem a esse cara, a esse mestre, que em breve nós comemoraremos mais um aniversário. É certo que se discute se foi dia 25 ou não, mas será que isso importa? Né? Se estabeleceu que Natal é o nascimento de Jesus. E parece que eu estou falando óbvio, mas cada vez mais nesse mundo o óbvio precisa ser dito. O Natal é o nascimento de Jesus. Esse é o sentido dessa festa. Se a gente esquece o aniversariante, perdeu todo o sentido. Não é verdade? Imagina que a gente faz uma festa surpresa para alguém, prepara tudo do bom e do melhor, convida toda aquela turma, e aí a gente celebra, a gente come, a gente bebe, e a gente esquece de dar os parabéns para o aniversariante, a quem a gente iria homenagear. Assim seria o Natal sem Jesus, assim tem sido para alguns o Natal. Natal não é Papai Noel. Papai Noel, ainda mais vermelho, é uma criação de uma marca muito esperta, né? Quem sabe o mito do Papai Noel sabe que ele era azul, né? Mas enfim, é importante a gente lembrar a essência do Natal. Natal é a mensagem de amor. Natal é uma mensagem de esperança. Natal é a gente lembrar que houve um homem integral, bom, justo e puro, e que nos disse, nós chegaremos a esse patamar espiritual também. Essa é a nossa herança, esse é o nosso destino. Natal é lembrar que esse mesmo cara de quem a gente está falando, ele nasceu numa manjedoura, para nos ensinar simplicidade, para nos mostrar que amor não tem nada a ver com posses materiais, para nos ensinar que amor não tem nada a ver com diplomas. Afinal, escolheu um pai simples, carpinteiro, uma mãe, uma mulher simples também, e mesmo assim conseguiu se desenvolver para fazer a maior missão que o nosso planeta já viu, né? Natal é lembrar desse Jesus que desde a infância se abnegou, abriu mão de si, dos seus interesses e se preparou para a sua missão. Cada vez mais os historiadores, os antropólogos, os cientistas chegam a vestígios cada vez mais claros de Jesus que mostram isso, que desde a infância ele foi preparado, que desde a infância, desde aquela aparição dele no templo, onde já identificaram que ele era o Messias, ele foi protegido justamente para que ele tivesse tempo, né? Porque, como a gente sabe pela história, desde o nascimento Jesus já estava fadado à morte. Quando Jesus nasce, Herodes já tem aquele decreto e manda matar todos os bebês, né? A gente sabe dessa história, justamente por medo desse Messias que estava vindo. Ou seja, o mundo já sabia dessa estrela que havia vindo do céu. Natal também é lembrar de um Jesus que durante a sua vida, em 33 anos, nos ensinou que a gente veio aqui para servir e não para ser servido. Palavras do Mestre. Eu vim para servir e não para ser servido. O cara que era o maior rei que a gente poderia ver em todos os níveis. Sabedoria, intelectualidade, magnetismo, poderes que a gente nem conhece Jesus tinha. Né? Quem aqui consegue curar um leproso, fazer um cego ver, andar sobre as águas? Né? E para o homem isso aí era até a distância, gente. Até conexão Wi-Fi ele mandava. Não precisa nem ir lá, ó. Pronto, tá curado.
E aí a gente pode pensar, então se Jesus podia curar à distância, por que ele veio? Não é verdade? Por que ele não ficou lá do alto de uma montanha, no Himalaia, só meditando e curando a humanidade? Porque ele veio nos ensinar exemplo. Jesus, mais do que nos curar, ele quis nos deixar um caminho e mostrar assim, é esse o caminho que nós devemos seguir. Isso quem está falando não sou eu, Jesus declarou isso em diversos momentos. O mesmo Jesus que fala, vós sois a luz do mundo. Depois ele fala também em outro lado, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Então, ele está dizendo o quê? Nós somos a mesma coisa. Acabei de te falar que você é a luz do mundo, mas eu também sou. Jesus está se igualando a nós. Jesus, o espírito mais elevado, está nos dizendo assim, nós somos uma coisa só, uma essência só. Já que nós ainda somos pequenos, ele veio nos dizer qual é essa essência. Essa essência é amor, essa essência é virtude, é grandeza. Essa essência é paz, é harmonia. E nós, a nossa humanidade, de tempos em tempos experimenta essa essência. A gente, de tempos em tempos, experimenta o que é, pelo menos um pouquinho, o que é a fraternidade. Quando nós nos unimos diante de uma catástrofe e vemos o poder que nós, enquanto humanos, temos. Um Japão, por exemplo, que consegue se reconstruir e surgir melhor depois de uma tsunami. E hoje desponta como uma das nações mais desenvolvidas e de maior escolaridade e educação, que é o principal, né? Porque PIB, Produto Interno Bruto, PIB vai medir riqueza material. Nem sempre o país mais rico é o mais afortunado moralmente, espiritualmente, né? E nós somos a pátria do Evangelho. Brasil, celeiro do mundo, pátria do Evangelho. Livro de Chico Xavier. Nos explica bem qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão enquanto brasileiros. Qual é a missão do nosso país. E se nós estamos nesse país é porque escolhemos vir. Então estamos vinculados a essa missão. De ser o celeiro do Evangelho. De viver o Evangelho para que o mundo, num futuro próximo, possa se espelhar. Jesus nos falou que ele estaria conosco até o fim dos tempos. Então, isso não é promessa de um amigo, né? Isso é promessa de um mestre. E Jesus, a gente tem que entender que ele não é um humano igual a gente. Porque às vezes a gente é humano, não sei se vocês têm isso, mas acho que a gente faz isso. Às vezes a gente está empolgado, a gente fala, não, pode deixar que amanhã tal. Depois a gente pensa bem, prometi, mas combinei isso e aquilo lá, mas nossa, estava empolgado, veja bem. Jesus não. Jesus, todas as palavras que ele deu, a gente pode confiar plenamente. Porque tudo que ele veio ensinar, antes ele exemplificou. Já paramos para pensar nisso? Tudo que Jesus nos ensina, antes ele fez e mostrou como era feito. Perdoe, ele perdoa. Até na cruz ele perdoa. Ame o seu próximo. Quantos exemplos nós não temos de Jesus amando o seu próximo? Faça outro que você gostaria. Ame a Deus sobre todas as coisas. E Jesus, sendo esse astro que tinha uma conexão divina, mesmo assim ele se ajoelha e reza. Então, se Jesus precisa rezar, gente, será que a gente está livre dessa? Se Jesus, que é um missionário que se preparou para estar aqui com a gente, que a gente tem relatos espirituais que nos revelam que Jesus participou do planejamento planetário, ou seja, antes do planeta surgir, Jesus já estava lá, já tinha assinado o compromisso, eu cuido desse planeta aqui, 4,6 bilhões de anos atrás, Jesus estava cuidando da nossa encarnação aqui. Esse cara a gente pode confiar. E hoje nós escolhemos uma passagem que é bem simbólica para o Natal. Vocês devem lembrar, é um dos episódios mais marcantes, e inclusive dizem que é depois desse episódio que Jesus desponta mesmo, como o Messias e o profeta, e todo mundo fala, ele é o cara mesmo. Que ele está dando um ensinamento, até então ele estava dando vários ensinamentos de ordem moral.
Ele estava quebrando vários paradigmas daquela sociedade e as pessoas estavam curiosas para ver o que aconteceria, porque ele estava, botando lenha ali. E aí vai uma multidão para ver Jesus falar, uma multidão. E os discípulos já ficam preocupados, mestre, como é que a gente vai alimentar essa multidão? O homem está falando ali sem parar, o povo vai ficar com fome, como é que vai ser? Jesus tranquilo, na paz. Aí Jesus pede para eles verem quem tinha algum alimento. Eles juntam lá 5 pedaços de pão, não é isso? 2 peixes. Daqui a pouco, narrado no Evangelho, o que acontece? Um milagre que até hoje a gente não sabe explicar. Mas todo mundo come, se farta e ainda sobra, como está relatado no Evangelho. Depois que isso acontece, é curioso. No Evangelho de João, nós vamos encontrar o seguinte. No dia seguinte, a multidão, que tinha ali ouvido Jesus falar e comido do pão que ele multiplicou, vê Jesus num barco. Ele atravessou o rio, estava na outra margem. E aí eles vão de novo buscar Jesus para ter novos ensinamentos. E aí, algum deles diz assim, Rabi, quando você chegou aqui? E Jesus responde, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Olha a paulada que Jesus dá nesse camarada. Será que serve pra gente? Jesus está falando assim, em verdade você está me procurando, não porque eu fiz sinais espirituais, mas porque eu multipliquei o pão, você comeu e se saciou. Ou seja, eu atendi um interesse e uma necessidade sua mundana. E é verdade, porque Jesus já estava dando ensinamentos espirituais antes disso. Então por que a multidão começou a ficar mais ávida por ele depois? Porque ele tinha poder, Poder sobre a matéria. E quantas vezes a gente também não procura Jesus ainda dessa forma, Quantas vezes o nosso Natal não é muito mais material do que espiritual? Quantas vezes a gente se sacia da matéria, do pão, do pão material, do alimento físico? Quantas vezes a gente não embriaga os nossos sentidos numa festa ali de Natal, sem sequer lembrar do aniversariante, sem sequer levantar uma oração e agradecer esse cara que viveu por nós, Então, é claro, isso aqui é só uma reflexão, um convite. E aí, Jesus mais à frente, ele fala uma frase que é onde a gente queria entrar. Ele diz o seguinte, eu sou o pão da vida. E quanto mais nós estudamos, nós entendemos que o eu sou é uma afirmação que Jesus usa em alguns momentos de alto poder. De alto poder, Programação neurolinguística fala muito disso. Quando você afirma eu sou, você está falando no lugar de essência. E Jesus ele fala algumas vezes, que está relatado eu sou. E aqui ele fala essa, que é para não ter dúvida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. E o que crê em mim nunca mais terá sede. Por que a gente pegou essa frase? Porque aí a gente vai pular para os momentos finais de Jesus. Última ceia, ou santa ceia. Jesus reúne seus discípulos, todos em volta da mesa. E como a gente sabe, Jesus, como está narrado em Mateus capítulo 26, versículo 26 a 29. Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isso é meu corpo. Isso nós precisamos entender. Jesus está falando para a gente ser canibal, gente? Comer um corpo humano? Com certeza não, Então o que ele está querendo nos dizer? Tomai e comei o meu corpo. Quando a gente come um alimento, igual um pão, qual é o processo fisiológico? A gente come, mastiga, não é assim? Digere, aquele alimento vai ser processado, daquele alimento o nosso corpo vai tirar energia. E essa energia vai nos dar vida. No caso do alimento físico, vida física. Então é como se a gente pudesse ver Jesus falando o seguinte, eu sou o pão que sustenta a vida espiritual. Comer o meu corpo se alimenta dos meus ensinamentos. Não só
entre em contato com Jesus pela inteligência ou pelo âmbito mental. Se alimenta, mastiga, reflete um versículo. Entenda a palavra que Jesus nos disse. Entendamos, né, todos nós. Vamos nos alimentar, deixar isso digerir, para que a gente possa extrair o que de verdade ele veio nos oferecer. Vida em abundância, como ele falou em João. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Para a gente ter essa vida em abundância, a gente tem que digerir o que Jesus nos falou. A gente tem que ler as passagens de Jesus e perguntar para ele mentalmente: mestre, o que você está me dizendo aqui? E ele fala com a gente, no nosso íntimo. É o alimento, né, que nos sacia da fome espiritual. Porque às vezes a gente está saciado, com a barriga cheia, como diz a expressão popular, e está morrendo de fome. Está miserável espiritualmente. A pior fome, a pior miséria é a falta de amor, é a falta de luz na nossa vida. Certa vez a irmã Dulce disse isso, né? A pior miséria é a falta de amor entre os homens. É disso que a nossa humanidade hoje morre de fome. Não adianta a gente estar com as nossas necessidades físicas saciadas, se espiritualmente nós estamos morrendo de sede, atravessando desertos, famintos. E aí aqui a gente traz Jesus, que é o único que nos pode dar alimento. Alimento espiritual. Alimento que sacia a nossa fome, que nos fortalece espiritualmente para os desafios que a vida vai nos trazer, porque todos nós aqui temos os nossos desafios. Faz parte do nosso planejamento encarnatório. A gente já veio para isso. Ninguém veio para a terra de férias. O Espiritismo nos revela isso. A gente tem um plano a cumprir aqui. Ninguém veio aqui para curtir, né? Poxa, vivi 2 encarnações boas, agora eu estou merecendo umas férias. Aí vou lá para a terra, viver uns 80 anos só. Não acontece isso, gente. Não dá para a gente ser neutro. Ou a gente está no bem ou a gente está no mal. E se a gente está neutro, é pior ainda. Jesus também falou isso, né? Pior são os indiferentes. Eu os vomitarei ou regurgitarei pela boca. Porque o indiferente nem sabe o que ele quer. O mal, pelo menos, ele se decidiu. Tomou uma decisão ruim, mas fez uma escolha. O indiferente podia estar no reino da planta ainda, né? No reino vegetal. Ficava ali só. Então, a gente tem que escolher o bem. Escolher o bem é isso. A gente todo dia buscar ser um pouquinho melhor que seja. A gente não precisa virar um Chico Xavier do dia para a noite, uma Madre Teresa, um Gandhi, como foi falado, desses grandes líderes. Mas a gente pode começar hoje a fazer que seja Natal todo dia. Porque imagina quantas Marias e quantos Josés tem por aí, né? Maria e José, um casal simples, naquele momento necessitado de ajuda, que não tinha sequer um abrigo, né? Aonde deixar nascer o seu bebê. Será que se a gente não for na rodoviária hoje, não tem uma Maria e um José chegando também? Não tem uma mãe necessitando do leite para o seu filho? Não tem alguém necessitando de um abrigo, do agasalho? Então é Natal todo dia para quem vive o Cristo. Todo dia a gente pode fazer ser Natal. E para terminar, o semeador saiu a semear. Também poderíamos lembrar dessa, né? Ele que nos revelou, ele mesmo revelou no próprio Evangelho, que ele estava falando dele. Jesus fala essa parábola e depois ele revela que o semeador é ele. O semeador saiu a semear e ele encontra solos duros, né, pedregosos, onde a semente nem consegue entrar e os pássaros comem. Ele encontra um solo que a semente até cai, mas tem pouca terra. Então o sol, quando começa a vir, queima e não consegue criar raízes. Ele encontra o solo espinhento, onde a semente até cresce, mas os espinhos sufocam. Os espinhos são os nossos prazeres, os nossos interesses da matéria. Sabe, quando a gente até já entendeu a mensagem, a gente quer seguir com o Cristo, mas seguir com o Cristo dá trabalho, porque estão me falando que eu tenho que amar o meu próximo, e eu tô louco para trocar de carro. Estão me falando que eu tenho que amar meu próximo, mas
que eu tenho que ser honesto, Vitor, mas se eu for honesto eu vou deixar de ganhar uma grana que eu ia ganhar no fim de ano aí, porque o meu chefe vai me promover, mas para eu ser promovido eu tenho que dar um jeitinho aqui, tenho que fingir que não vi ali. Então, o amor que Jesus nos convida é a atitude diária, escolhas que a gente faz e que nos fazem viver esse evangelho. E Jesus semeou em nossas almas, na alma de cada um de nós, palavras de vida eterna, sementes sagradas, e em nosso peito uma estrela que continua brilhando no coração, no peito de cada um de nós, uma estrela dourada, uma estrelinha que está a brilhar e que continuará. Feliz Natal a cada um de nós que estamos aqui, que a luz do Cristo encontre espaço em nosso lar, em nossa ceia e em nosso íntimo. Que assim seja, graças a Deus.